Hoje nós vamos ter uma tarde incrível aqui com três grandes nomes da hipnose e ferramentas de desenvolvimento humano. E vamos aqui começar hoje com o professor que herdou umas ferramentas fantásticas que são capazes de literalmente transformar a pessoa e trazer para ela muito equilíbrio, que são as disciplinas analógicas. Então vocês vão contar com ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Baglini, filho do Dr. Roberto Baglini também, e que foi discípulo do Dr. Stefano Benemérito, muito respeitado em todo mundo, criador das disciplinas analógicas, e está conosco aqui direto do Japão, diretamente do Japão, para ministrar uma aula maravilhosa. Então vocês têm muito que aprender com essa pessoa, que é fantástica também, aqui o professor Leonardo Baglini. Então aproveita essa tarde de hoje, tirem suas dúvidas, que hoje teremos muito conhecimento disponível. Então, professor, fique à vontade. Obrigado, Ismael. Obrigado muito. Sim, estou ligando, estou na nossa aula, estou ligando do Japão. Neste momento, estou feliz de morar neste país, onde ainda não comecei a praticar as disciplinas analógicas aqui, porque tem bastante burocracia, coisas burocráticas para fazer. Mas, neste momento, estou praticando online com a minha plataforma, minha clínica. Então, é, as disciplinas analógicas. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre, de fato, o que foi deixado a nós, para nós, do Dr. Stefano Benemelio, do meu pai, Dr. Roberto Baglini. E são, quero dizer, coisas muito importantes. Uma coisa que eu, pessoalmente, como falando da minha experiência com as disciplinas analógicas, pessoalmente, eu, em um momento da minha vida, fiquei com uma situação, um parâmetro mais ou menos depressivo. E, através as operações das disciplinas analógicas, diretamente usadas, obviamente, pelo Dr. Benemelio, fiquei melhor. Mas muito melhor. Assim, melhor que hoje em dia moro no Japão. Então, isto é. Viajei para o Japão da Holanda. Quero dizer, é algo muito importante, muito estranho, mas também uma aventura que gostei de fazer. Então, como é que as disciplinas analógicas funcionam? O que eu faço no meu trabalho cada dia? Ou cada 2 dias para ajudar as pessoas que precisam de ajuda, Porque às vezes eu tenho clientes que me perguntam, doutor, eu tenho um problema. Meu problema pode ser um problema emocional, pode ser um problema de trabalho, às vezes é um problema de família. Mas todas essas pessoas me perguntam se eu posso, como psicólogo, porque sou psicólogo, ajudar elas a entender as emoções delas e a enfrentar os problemas deles. Eh, eh, Tudo bem, eu começo como psicólogo, começo a falar e começo a escutar o que os clientes querem, o que os clientes precisam, esta é a coisa mais importante. E uma coisa que as disciplinas analógicas nos ensinam é que para escutar o cliente, e quando digo escutar, entendo dizer escutar de verdade, uma das coisas mais importantes, ou a coisa mais importante, é aquela de observar a linguagem não verbal. Porque as disciplinas analógicas são praticamente formuladas e criadas em base aos estudos da linguagem não verbal. Então, eu usualmente observo a linguagem não verbal dos clientes. Não é importante, não é muito importante o que os clientes digam necessariamente, mas é importante como eles digam o que eles digam. Então, isto oferece muitas informações sobre a natureza psicológica da pessoa, do cliente, do paciente, sobre a qualidade das emoções associadas com os problemas e sobre também a possibilidade de um tratamento que use a hipnose. Agora,
nós falamos de hipnose. As disciplinas analógicas, de fato, quando foram criadas pelo Dr. Stefano Benemelio, nasceram como disciplinas que, como estudos da mente inconsciente, não necessariamente como técnicas terapêuticas. De fato, as disciplinas analógicas hoje em dia não são reconhecidas, não são consideradas como terapia. As disciplinas analógicas são métodos para a melhorar as situações emocionais que são detrimentais e difíceis e problemáticas e possivelmente resolver os problemas emocionais. Então, se fala de reestruturação emocional, não de terapia. Terapia é algo que as técnicas psicológicas fazem. O conceito de terapia é um conceito muito importante, porque muitos clientes, muitas pessoas podem pensar que terapia significa alguém tem um problema, um transtorno, e a terapia é um método para curar e totalmente remover este problema. Isto não é o que a terapia faz. A terapia, os métodos terapêuticos psicológicos, mas também de qualquer outras formas, o que fazem não é, resolver ou, vamos dizer, curar um problema ou um transtorno. É deixar que ensina, vamos dizer assim, deixar os pacientes em um estado onde eles ou elas são capazes de lidar com os sintomas de um transtorno. E esses sintomas, através dos métodos terapêuticos, são decrementados em termos de qualidade, em termos de intensidade e em termos de funcionalidade. Isto é o que significa fazer terapia. Em outras palavras, se uma pessoa tem uma depressão maior, ou vamos dizer, transtorno depressivo maior, de depressão maior, e os sintomas são muitos e são problemáticos, claramente. Através da terapia, que pode demorar meses, anos, dependendo dos casos, eh, o que acontece é que os sintomas, em termos de intensidade, irão se decrementar. Isto significa que a pessoa que tem um parâmetro de depressão maior, depois de, vamos dizer, 6 meses, irá ter um parâmetro sempre de depressão maior, mas muito, muito menos significativo. E depois de um ano, pode ser que os sintomas, alguns sintomas, os sintomas mais simples para ser tratados, são totalmente desapareceram, mas outros sintomas, como pode ser, por exemplo, um estado emocional letárgico, ainda persistem, mas não em um jeito que é tão prominente que não deixa a pessoa acordar amanhã, por exemplo. Porque uma das situações, um dos comportamentos que as pessoas que têm, infelizmente, esse tipo de transtorno, é aquele de ter dificuldades significativas a acordar amanhã, a se levantar da cama e a começar o dia. É através da terapia psicológica ou de outra natureza, e usualmente os tipos de terapias que se usam no campo da saúde mental são terapias várias, psiquiátricas, psicológicas, etc., deixa as pessoas capazes a se levantar, a acordar, mas com dificuldade um pouco, mas não assim muita dificuldade ou impossibilidade, por exemplo. O que as disciplinas analógicas, em vez, fazem, que é uma operação totalmente diferente. Não é aquela de tratar os sintomas, mas é aquela de observar a comunicação não verbal, a linguagem não verbal, do cliente através de uma análise muito específica com os métodos das disciplinas analógicas da linguagem não verbal do cliente.
é o analogista, então o operador das disciplinas analógicas, interpreta a, o significado da linguagem não verbal em um jeito que seja empírico também, porque não é um jeito assim, interpretação subjetiva, não, é interpretação baseada em algumas regras que existem em um jeito empírico e começar a criar um estado de hipnose. Esse tipo de hipnose se chama de hipnose dinâmica. E hipnose dinâmica, ou hipnose também, outro método é hipnose não verbal, que significa, praticamente, é um tipo de hipnose onde os clientes não necessariamente precisam ficar em um estado de transe hipnótica, então, em um estado onde parecem que estão dormindo, por exemplo, mas onde o inconsciente deles é bem receptivo. Pelos fenômenos hipnóticos e pelas palavras do operador. Então, através desse tipo de hipnose, é possível entender por quê. Entender como? Porque é a linguagem não verbal do cliente que nos fala diretamente. Eh, Entender a qualidade e a intensidade das emoções, qual é a causa dessas emoções. Esta causa pode ser uma causa efetiva, pode ser uma causa abstrata, pode ser também uma causa, vamos dizer, passada na infância das pessoas. Pode também ser uma causa mais recente, mas através desse tipo de método, as disciplinas analógicas, através, então, a análise da linguagem não verbal, te deixa capazes em reconhecer a causa do problema, onde o problema não é a circunstância comportamental ou situacional, mas é a emoção, a emoção negativa que é correlada e eu diria, agora eu falei causa e correlação, duas coisas diferentes, porque inicialmente tudo é sempre uma correlação, não? E que depois de um breve tempo parece se apresentar como a causa efetiva do comportamento disfuncional. Então, porque isto é o que nós, de fato, que todos os clientes querem. Quando os clientes entram a fazer uma reestruturação emocional, um processo terapêutico, eles não querem se resolver as emoções, mas querem resolver os problemas práticos, os comportamentos que podem ser disfuncionais. Para modular as situações negativas da vida e criar um estado de vida onde eles estão felizes, sem problemas comportamentais, sem problemas emocionais e capazes de enfrentar a vida, praticamente. Então, isto é o que as disciplinas analógicas fazem: análise do comportamento não verbal, interpretação do comportamento não verbal, da linguagem não verbal, que não é só comportamento, é linguagem de fato, eh, avaliação das emoções e da qualidade e intensidade dessas emoções, avaliação da causa dos problemas em relação àquelas emoções e resolução. A resolução dos problemas se faz através de dois métodos. Um é aquele método, o método mais comum, que é cognitivo, comportamental, que não é necessariamente um termo que eu uso como psicólogo nesse caso, ehm, ou o método hipnótico. Hipnótico no sentido de hipnose dinâmica, hipnose não verbal. E hipnose também de outro jeito. Tem pessoas, colegas analogistas que usam também hipnose ericksoniana, por que não? Então, isto são os métodos, o que as disciplinas analógicas fazem. Agora vamos falar um pouco mais sobre eh, quais são as teorias básicas das disciplinas analógicas e depois do como se faz, não? Então, as teorias básicas, a teoria principal é esta aqui. A linguagem não verbal é uma forma de linguagem de comunicação que é manifestada.
principalmente pelo inconsciente, onde o inconsciente, eh, em acordo com as disciplinas analógicas, é uma parte da nossa mente, é uma parte do nosso corpo, é uma parte do nosso ser, vamos dizer assim, que responde a todos aqueles sinais que nós conscientemente não podemos prestar, que nós conscientemente não podemos constantemente ter atenção. Por exemplo, vou fazer um exemplo. Agora, eu tenho este objeto aqui, não sei se posso se ver. Este objeto aqui. A cor desse objeto é verde, tá? Verde. Tudo bem. Se eu tivesse este particular objeto atrás de mim, não posso ver a cor do objeto que eu tenho na minha mão. Pode ser uma caneta, pode ser qualquer coisa, não, pode ser qualquer outro objeto, fone de ouvido, não, preto. Eu posso ver. Quando eu vejo, então eu sei. E isto é como a consciência funciona. Mas o inconsciente não funciona só através os olhos. O inconsciente usa todos os métodos sensitivos para comunicar. Então, se eu tivesse esse fone de ouvido na minha atrás, não posso ver a cor do fone de ouvido, mas o nosso comportamento não verbal irá identificar exatamente a cor do fone de ouvido. Isto, enquanto o objeto, obviamente, está perto de nós, no nosso campo pessoal, ou entre um metro do nosso, um metro radial, vamos dizer, do nosso corpo. Por que o nosso inconsciente pode reagir nesse método? Porque nós podemos reconhecer isto, os fenômenos também, temos se não podemos observar estes fenômenos. Porque o inconsciente observa a circunstância social os fenômenos no campo de um metro radial e também de 5 metros radiais, mas com um pouco mais dificuldade, constantemente. Faz isto em um jeito constante, claramente. Como é que podemos avaliar isto? Como é que pode ser avaliado? Agora, a linguagem não verbal, a comunicação não verbal é bastante difícil a ser interpretada quando é manifestada toda, junta de uma vez, não? Então, uma das coisas que nós podemos fazer é aquela de programar o comportamento não verbal. Então, através da hipnose dinâmica, e dinâmica, de fato, esta palavra é usada assim, dinâmica, porque é um tipo de hipnose feita em um jeito que é dinâmico, através da conversação, através da interação. Enquanto nós podemos fazer esse tipo de hipnose, podemos começar esse tipo de hipnose, nós podemos dizer aos nossos clientes Caro, agora eu vou falar com seu inconsciente diretamente. E você não precisa responder, caro inconsciente. E agora que nós iremos programar o comportamento não verbal, assim que para nós está mais claro. E como é que se faz? É assim. Por exemplo, pode ser qualquer coisa, mas o método mais específico e mais simples que é usado hoje em dia dos analogistas é colocar uma pessoa em uma posição ortostática, onde posicionamento ortostático significa ficar em pé com as pernas da mesma, vamos dizer, em pé, em um jeito confortável, com as pernas um pouco divididas, mas onde as regras são simplesmente não pode se coçar e não pode se coçar, porque se coçar, então, coceira significa carga emocional. E se coçar significa descarregar esta carga emocional. Mas quando tem carga emocional, isto significa que o inconsciente está mais sensível para responder. E depois de ter colocado uma pessoa em uma posição ortostática,
o que se faz? Se fala assim, caro inconsciente, preciso que você faça uma oscilação, um movimento, que pode ser também micro-oscilação, para frente, para dizer sim, ou para trás, para dizer não. Então, para frente, para aceitar uma informação, e para trás, para rejeitar uma informação. Então, agora, de base, o inconsciente é considerado como uma parte da nossa mente que é, 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 nunca irá falar mentiras ou comunicar mentiras, então informações que são falsas. Isto simplesmente porque o conceito de informação falsa é um conceito consciente, não é um conceito inconsciente. O inconsciente da nossa mente simplesmente é baseado em reações ehm, pelos estímulos. Então, se tem estimulações, tem reações. Ponto. É muito simples. E estas reações são determinadas pelas emoções que as pessoas têm, que as pessoas sentem. Estas emoções começam a ser, e estou falando de emoções, e que esta palavra é uma palavra específica, de fato não estou dizendo sentimentos, falo de emoções, onde emoção significa carga energética de um ponto de vista neuropsicológico também neurohormonal, que está presente no nosso organismo e que é interpretado psicologicamente, ou vamos dizer, mentalmente, em um jeito emocional. Então, sendo associada a uma ou várias emoções. Por exemplo, como pode ser o caso de serotonina sendo associado a um estado de depressão, quando a serotonina é baixa, por exemplo. Mas tem mais disto que falar sobre os correlados neurofisiológicos. Tudo bem, então, programando o comportamento não verbal a se manifestar em um jeito que seja com uma oscilação para frente mais visível das outras e uma oscilação para trás mais visível das outras. Eu digo mais visível porque quando nós ficamos em uma posição ortostática, então em pé, sem nos coçar, o que acontece é que o nosso corpo faz um pouco de oscilações para frente e para trás. Se chamam oscilações equilibradoras. É simplesmente para balancear o nosso corpo. Mas de fato, quando o operador analógico, o analogista, pergunta depois, faz algumas perguntas diretas, em um jeito verbal também, sobre o problema que a pessoa está enfrentando, e fala pela pessoa: agora você não precisa responder verbalmente, deixa que seu corpo responde. Deixe que o seu corpo responda. O que acontece é que uma oscilação, as oscilações às vezes irão ser mais predominante ou para frente ou para trás, exatamente como o inconsciente foi programado. Bom, isto é um jeito simples para entender a comunicação não verbal, claramente, porque podemos reduzir as perguntas sobre a causa, as perguntas que são usadas para achar a causa dos problemas emocionais ou cognitivos ou cognitivos, podemos reduzir essas perguntas a perguntas de tipo sim ou não, então perguntas binárias, e as respostas que nós iremos obter irão ser respostas binárias. Esse tipo de mecanismo, obviamente, é muito mais simples que ter respostas mais articuladas, claramente. Através sessões desse tipo, que não são uma ou dois, podem ser cinco, seis, sete, oito, depende. Usualmente na minha prática pessoal, eu usualmente tenho clientes por um máximo de 16 semanas, depois das quais, usualmente, meus clientes são reabilitados, no sentido que os sintomas que eles têm são diminuídos, alguns completamente são
completamente desapareceram. Outros, o parâmetro de transtorno e o parâmetro comportamental está, o parâmetro do transtorno psicológico está totalmente mais saudável, vamos dizer. O parâmetro comportamental está na norma, é normal. E o cliente aprendeu, e isto não é necessariamente o que as disciplinas analógicas fazem, mas é o que eu faço na minha prática, ensino o cliente a fazer auto-hipnose, auto-hipnose dinâmica neste caso, mas também auto-hipnose não se chama auto-hipnose dinâmica, porque quando se faz auto-hipnose é simplesmente auto-hipnose, enquanto não temos um operador que faz hipnose conosco. Então, a fazer auto-hipnose e a comunicar em um jeito funcional com o próprio inconsciente. O ponto final, então, o objetivo das disciplinas analógicas não é a reabilitação psicológica, mas é a reestruturação emocional para, não para remover as emoções negativas, mas para reestruturar, recalibrar, é uma palavra muito importante, recalibrar o impacto emotivo que os eventos traumáticos da nossa vida nos causaram. Porque quando nós temos eventos, quando nós enfrentamos eventos traumáticos, onde trauma é uma palavra que é muito subjetiva, esses eventos criam emoções em nós. E essas emoções continuam a persistir e incrementar de valência, que seja negativa ou positiva, usualmente, enquanto falamos de trauma, negativas, irão estas emoções a modificar e modular as escolhas que nós iremos pegar na nossa vida porque os seres humanos, nós seres humanos, quando pegamos escolhas em base às nossas experiências passadas, claramente. Então, quando temos experiências passadas que são principalmente negativas, o que acontece é simplesmente que nós iremos fazer escolhas futuras em base àquele conhecimento de traumas passados. As disciplinas analógicas simplesmente vão diminuir a intensidade das emoções negativas, assim que as nossas escolhas futuras podem ser mais funcionais. Funcionais no sentido que serão escolhas que serão focalizadas e terão o objetivo de de trazer felicidade, de criar felicidade. Às vezes as pessoas pegam escolhas para obter objetos materiais. Eh, Tudo bem, não tem nada de mal sobre isto. Através das disciplinas analógicas, podemos entender qual tipo de escolhas é melhor fazer e quais é menos melhor fazer. Escolher coisas materiais é ótimo, escolher a própria felicidade é melhor. E as duas não são coisas conflituais necessariamente, não são coisas opostas. Podem concorrer, vamos dizer. Então, isto é praticamente o objetivo das disciplinas analógicas. Hum, Como se faz? Como se aplica? Então, agora eu já falei da posição ortostática. Os analogistas começam sempre a fazer uma avaliação da comunicação não verbal, da linguagem não verbal, mas também uma avaliação da tipologia de personalidade analógica. Porque, sim, em acordo com as disciplinas analógicas, existe as pessoas têm personalidade consciente, que são analisadas pelos métodos psicológicos que existem, por exemplo, como se chama, em inglês se chama o inventário, o Big Five Inventory. Então, um inventário de tratos de personalidades, por exemplo. As disciplinas analógicas reconhecem, têm um inventário específico que divide as várias personalidades em várias categorias
E essas categorias são baseadas em símbolos, em como esses símbolos são conglomerados um com o outro, associados um com o outro. Então, por exemplo, os símbolos, as disciplinas lógicas se focam na simbologia. Isso é bastante importante, na verdade. Porque a simbologia, por quê? E quais são esses símbolos? Então, o foco na simbologia é importante porque a simbologia é de fato o que determina os nossos comportamentos. Tudo tem símbolos. Todos os eventos da vida têm símbolos. Esses símbolos são emocionais, são símbolos que criam emoções em nós. Quais são esses símbolos? Agora, esses símbolos são três: círculo, haste e triângulo. Por quê? Porque o nosso corpo é formado por esses símbolos. A natureza é formada por esses símbolos. E, então, a nossa capacidade como seres humanos de observar esses símbolos é nesse jeito, de observar o mundo é através desse símbolo, quero dizer. Por exemplo, nós observamos uma árvore, mas uma árvore não é uma árvore só, é uma haste com muitas outras hastes e círculos e triângulos associados. Então, a vida é feita de símbolos. Nós não entendemos nunca mais conscientemente falando, o mundo como símbolos, mas inconscientemente nós percebemos o mundo através de símbolos. De fato, as disciplinas analógicas tentam, através a análise de personalidade analógica, eh, tentam estabelecer um parâmetro básico para identificar a personalidade analógica de uma pessoa. Esta personalidade analógica irá nos dizer o quê? Irá nos falar três coisas mais importantes. Qual é o símbolo que o inconsciente do nosso interlocutor está mais receptivo? No sentido, por exemplo, uma pessoa estimulada pela haste significa que todos aqueles símbolos e comportamentos que simbolicamente são referenciados com a haste, e aqui nós podemos falar também de arquetipo, como Jung, por exemplo, falou. Essa pessoa será mais sensível e mais reativo aos comportamentos e aos fenômenos que parecem manter um significado, de um ponto de vista arquetípico, um significado haste. Mesma coisa pelo triângulo e pelo círculo. E depois, segunda coisa, o que nós podemos entender? A sensibilidade simbólica de uma pessoa. Segunda coisa, o que nós podemos relevar, não só a sensibilidade simbólica, mas também a situação mental daquela pessoa naquele momento. Então, qual é o problema mais importante? Em qual parâmetro ou parte da vida está mais problemático? Esse problema persiste, com mais disfuncionalidade. E as partes da vida mais importantes são cinco, ou quatro, desculpa, que são família de origem, então pai e mãe, relacionamentos afetivos, então se fala de amigos, amigas, esposos, esposas, etc. Trabalho, muito importante, ou também campo de estudo, como pode ser a universidade. E também falamos de relacionamentos sexuais. Então, se tem disfuncionalidade do campo sexual. Sexual de um ponto de vista prático, mas também de um ponto de vista mental, tá? Então, falamos, por exemplo, também de situações de estresse naquele campo. Tem um ponto final, mas esse ponto final é um ponto simplesmente de verificar, não é um ponto de análise, não é um ponto não é uma parte de vida, é simplesmente uma parte de análise da vida, que é os transtornos psicopatológicos que uma pessoa pode ou pode não ter. Isto depende. Não. Tudo bem, nós podemos então ver. Um
avaliar, avaliar as partes da vida da pessoa. Dois, entender qual é o símbolo mais, eh, quais são ou qual é o símbolo que as pessoas recebam com mais sensibilidade, que respondem a esse com mais sensibilidade. E três, qual é a causa, em base à análise das primeiras duas partes, qual é a causa dos problemas emocionais e comportamentais que a pessoa tem correntemente. Como é que se faz isto? Como é que podemos ver? Temos um sistema matemático. As disciplinas analógicas usam um sistema algébrico, matemático, para identificar na vida os momentos, em termos de anos, os momentos nos quais traumas aconteceram, os momentos nos quais emoções negativas começaram a se manifestar e quando essas emoções começaram a virar persistentemente negativas e disfuncionais. E quando os primeiros sintomas do que nós queremos tratar começaram a se manifestar. De fato, o trauma inicial e todas aquelas emoções iniciais nós chamamos de antefato, né, como analogistas, antefatos. E os problemas que nós temos em dia podem ser chamados de fato, podem ser chamados também de problemas, onde o fato é algo, é uma outra coisa, é um outro evento, por exemplo. Porque claramente a vida é dinâmica e não é que tem um antefato e tem um problema. Às vezes tem um antefato, tem um outro evento que se chamará de fato, que reforça os problemas odiernos, claramente. Pode também ser isto. Então, através das disciplinas lógicas, em outras palavras, o que pode ser feito no final, para falar claramente sobre isto? Podemos entender qual é a personalidade da pessoa com a qual nós estamos falando. Podemos entender quais são, como é o método mais próprio, mais funcional para comunicar com aquela pessoa de um ponto de vista verbal e não verbal. Podemos entender quais são as causas dos problemas emocionais daquela pessoa. Podemos entender quais são as resoluções possíveis, porque também, depois de ter avaliado a causa, automaticamente nós sabemos a resolução, claramente. E podemos também, depois, entender como é possível reduzir, ou não falamos de redução de sintoma, como é possível criar uma situação onde essas emoções negativas podem ser reestruturadas assim que as emoções positivas podem preponderar e ter um impacto maior que as emoções negativas. Porque, novamente, o objetivo das disciplinas analógicas não é aquele de reabilitar as pessoas com transtornos psicológicos, mas é aquele de criar um estado, uma situação de vida onde as pessoas podem obter um estado de felicidade, um estado de onde as pessoas podem fazer o que elas sabem fazer sem ter muito estresse, gostando do que eles fazem e praticamente isto significa obter um estado de felicidade, felicidade da vida, satisfação da vida. E, de fato, as disciplinas analógicas falam que o objetivo é aquele de em outras palavras, em palavras mais técnicas, vamos dizer assim, é aquele de lidar a vida de lidar a vida pesquisando os nossos sonhos com liberdade, em total liberdade, e com liberdade e paz com a nossa consciência. Isto é o que significa. Isto é o que as disciplinas analógicas querem fazer. E usualmente eu, como psicólogo, tenho clientes que querem também terapia psicológica, então terapia cognitivo-comportamental. E claramente eu faço também terapia cognitivo-comportamental, ou vamos dizer, counseling, pelos meus clientes, assim
para escutar eles, porque as pessoas às vezes precisam de um momento onde podem comunicar verbalmente. E depois eu implemento também as disciplinas analógicas, obviamente, falando com os clientes se eles querem ou não, explicando o que as disciplinas analógicas são, mostrando os fenômenos, etc, etc. Isto é o que nós se faz. E se usa a hipnose. Esta hipnose é, como eu já falei, é hipnose não verbal, que significa nós podemos induzir uma transe hipnótica através da linguagem não verbal, só. Podemos também não induzir uma transe hipnótica e simplesmente continuar a hipnose de uma forma de conversação. Isso então se fala de hipnose dinâmica, onde nós usamos a linguagem não verbal para modular a linguagem não verbal da outra pessoa e criar um estado de hipnose, porque a palavra hipnose, em acordo com as disciplinas analógicas, o que significa? Significa comunicação de base. Não significa nada de outro, significa comunicação. Então, temos que ter uma comunicação efetiva e eficaz com os nossos interlocutores, que não significa manipular, não significa nada disso, significa ter uma comunicação efetiva e funcional. Exatamente como estou dizendo. Ahm, e depois podemos fazer uma outra coisa através das disciplinas analógicas. O que nos ensina é que, às vezes, existem situações que são difíceis a ser resolvidas. Por exemplo, quando uma pessoa está com sentimentos negativos relacionados com trauma por causa, vamos dizer, da morte de um pai ou de uma mãe, é difícil. Como não pode ser resolvido. É difícil, mas é possível criar através da hipnose dinâmica ou não verbal, é possível fazer entender àquela pessoa que a morte de um pai não significa que o mundo acabou, mas significa que agora é o filho ou a filha que precisa lidar com a vida também, ir para frente também para honrar os pais, para continuar o projeto que os pais criaram ou começaram, às vezes, nas melhores dos eventos, vamos dizer. Isto, às vezes, é o que as disciplinas analógicas podem nos ajudar a fazer, a entender. Em, Vejo aqui, tem algo no chat. Ah, sim. Então aqui tem uma pergunta. Você utiliza a hipnose no dia a dia? Agora, no dia a dia, boa pergunta. No dia a dia depende, porque agora eu estou no Japão. Na verdade, estou trabalhando mais part-time nesse momento, porque peguei 6 meses assim para explorar o Japão, aprender o idioma que agora falo começar a praticar e trabalhar aqui eventualmente, enquanto gostei do país. Então, do dia a dia, eu diria não, nesse momento. Mas em passado, quando estava morando na Holanda, então antes que janeiro, sim, eu usava no dia a dia, no sentido com o meu trabalho. Se agora você está me perguntando se eu estou usando a hipnose no dia a dia, no sentido quando comunico com as pessoas sem ter uma relação profissional, vamos dizer, simplesmente quando comunicar. É uma pergunta muito difícil, porque quando comecei a praticar as disciplinas analógicas, então falamos de quando eu tinha 21 anos, agora eu tenho 31, então 10 anos passados, 10 anos atrás. Não, na verdade eu tentava simplesmente observar as pessoas, a linguagem não verbal e modular o meu comportamento verbal e não verbal para ter uma comunicação eficaz. E comunicação eficaz, qual é a diferença entre comunicação eficaz e manipulação? Manipulação significa eu vou comunicar em um jeito assim que o meu interlocutor irá mudar os comportamentos e as ideias deles por um vantagem, assim que eu tenho assim que eu ganho algo, sem me preocupar se
o interlocutor está feliz disto ou não. Comunicação eficaz significa que nós, juntos, como interlocutores um com o outro, eu crio uma comunicação eficaz com o interlocutor, assim que eu vou obter o que eu quero, mas que o interlocutor também irá obter o que ele ou ela quer. Então, isso é uma diferença muito importante, tá? Porque comunicação eficaz significa colaboração, praticamente. Quando eu tinha 21 anos, eu pratiquei isto, pratiquei a colaborar, pratiquei a ter uma comunicação eficaz com as pessoas. Hoje em dia, enquanto pratico e avalio a linguagem não verbal por muito tempo, praticamente um estudo de família, neste ponto. Agora, na verdade, eu comunico de um ponto de vista não verbal, comunico em um jeito mais automático. Então, isto significa que, às vezes, pode ser que cada dia uso hipnose. Não, mas não é que eu uso, é simplesmente um fenômeno comportamental, é um método comunicativo que uso o que simplesmente manifesto, porque agora estou usado nisto, estou simplesmente acostumado a fazer isto, né? Então, esta pode ser a melhor resposta que posso ter neste momento. Eh, Então, aqui, sou mestre em Reiki. Em algumas sessões consigo induzir a hipnose, mas não tenho experiência profunda na área. Mas é claro, é porque a hipnose não é um fenômeno que é simplesmente ensinado nas escolas ou no meu instituto ou no Instituto Italiano onde as disciplinas analógicas nasceram, o PDA, né? Não é só isto. A hipnose é comunicação, e enquanto ser comunicação, sendo comunicação, qualquer tipo de disciplina, qualquer tipo de ensino pode criar estados hipnóticos. Por exemplo, um exemplo, as pessoas, os estudantes universitários, estão em um estado de hipnose de grupo também, porque as pessoas que vão para a universidade precisam acordar amanhã, ir para a universidade, estudar, escutar o professor, voltar para casa e todas essas pessoas têm mais ou menos os mesmos problemas de um ponto de vista acadêmico. Mais ou menos os mesmos níveis de estresse no campo acadêmico, mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, mais ou menos. Então, o que significa que tem uma situação de hipnose onde as pessoas começam a comunicar em um jeito, quando os estudantes, por exemplo, começam a comunicar um com o outro, comunicam em um jeito que é como se eles já se conhecem, não? Isto às vezes acontece porque já estão em um estado de hipnose. Simplesmente participar a uma classe, a uma aula de qualquer coisa, cria um estado de hipnose. Então, hipnose significa comunicação. Tem formas de hipnose mais estruturais que deixam as pessoas em um estado de transe hipnótica, então onde estão praticamente que parecem quase como o Dr. Bremelho falava, que simulam um estado de sono, mas só uma simulação inconsciente. Sim, esses são métodos mais estruturais de hipnose, mas o que é, não é nada mais simplesmente a comunicação, mas é comunicação direta com o inconsciente, em vez de ser filtrada pela consciência antes, como é usualmente feito em outros campos ou outras disciplinas. Então, como se faz hipnose? Isto não é um problema. Como pode ser em muitos jeitos? As disciplinas analógicas, enquanto o Dr. Benemelio criou a hipnose dinâmica, as disciplinas analógicas usam a hipnose dinâmica. Mas como fazer hipnose pode ser feita em muitos métodos. Depende do experto, do praticante, das situações, claramente. Então,
Esta foi simplesmente uma revisão, uma explicação das disciplinas analógicas. Agora temos ainda, acho, 10 minutos e gostaria de fato falar brevemente sobre um caso que eu tinha recentemente. Recentemente, eu tinha, antes que viajar aqui no Japão, eu tinha um caso em particular, um caso de uma pessoa brasileira também, que eh, tinha uma situação de depressão. Esta pessoa, depois de ter feito terapia comigo, inicialmente, começamos uma fase terapêutica que demorou 4 semanas, depois da qual mudamos em fazer simplesmente reestruturação emocional. E este caso, por que eu falo deste caso agora? Por que estou falando disto? Porque aconteceu algo que me deixou bastante surpreso. Usualmente, enquanto psicólogo, porque eu sou analogista, mas sou também psicólogo. Enquanto sou psicólogo, eu sempre penso que pelas pessoas que têm problemas psicológicos de uma natureza muito, com uma natureza muito disfuncional, a terapia cognitivo-comportamental é essencial. Este caso particular, me comprovou que não é assim, porque esta pessoa foi reabilitada em 16 semanas, usando principalmente eh, os métodos das disciplinas analógicas. E ponto. Não usei quase nunca usei a terapia cognitivo-comportamental ou os métodos psicológicos desse tipo. Então, isto, mas o que aconteceu, porque infelizmente isto é o que pode acontecer, é que tinha que ter um pouco mais de follow-up com essa pessoa para ensinar a fazer auto-hipnose, porque, ou pelo menos autoterapia, porque às vezes, sem utilizar os métodos psicológicos, pode ser um pouco difícil ensinar as pessoas a fazer autoterapia. Mas tudo bem, 16 semanas e todos os sintomas depressivos, e falamos aqui não de depressão maior, mas de depressão persistente, desapareceram completamente. Avaliados com métodos também empíricos, então através questionários e através métodos autovalutatórios. E também através uma equipe médica também. Então, um caso excepcional sobre o qual estou já nesse momento escrevendo um artigo científico, um caso clínico. E agora queria também anunciar uma coisa que daqui em breve tempo, agora já falei, eu tenho meu instituto onde ensino e pratico as disciplinas analógicas. Também trabalhei e trabalho com o Dr. Funtura, meu colega caríssimo. Então, por favor, todos os estudantes que querem precisam ver os cursos e da pós-graduação em neurociência e hipnose com o Dr. Fontoura também. Isso é muito importante. E eu queria dizer isto. eh, Em breve tempo, daqui a alguns dias, agora falamos de dias, eu e o meu estudante iremos publicar o primeiro livro em português, né, sobre as disciplinas analógicas, que será publicado no Brasil em idioma português e o Dr. Fontoura e outros meus colegas irão ter um livro imediatamente para eles, claramente. Então, convido todos vocês a ler este livro, ou oferecer mais informações no futuro através do Dr. Fontoura. Então, obrigado por ter me escutado. Acho que não temos mais tempo, então vou deixar a palavra com você, Ismael. Se não tem outras perguntas, se tem outras perguntas, por favor, façam. Se não, podemos. Sim, será uma oportunidade excelente para todos vocês e para todos nós também, também para mim, para ler o que eu já sei, porque isso é bem importante, fazer um pouco de leitura novamente, é sempre bom. Obrigado a todos e obrigado, Ismael, por esta oportunidade. Muito bom, professor. Maravilha.
Ansioso pela cópia do livro. Muito boa aula. Muito obrigado, professor Leonardo, pela aula maravilhosa. E, pessoal, Obrigado a vocês, Mel. continue aí conosco que nós vamos ter agora mesmo aqui em alguns minutos a aula com o professor Rogério Castilho. Então aproveite, toma água, vá ao banheiro e voltem aí que logo mais nós vamos continuar nosso dia de muito conhecimento.